faltado nas condições mínimas de habitação, mas eu entendo também que, passado esse momento de comoção, é preciso refletir no outro lado da moeda, que envolve duas questões para mim muito importantes, que é a questão da ocupação das encostas em áreas de risco, com construções de péssimo nível de qualidade, e também a questão do comportamento da população através do lixo jogado nas ruas, onde isso termina resultando na maior dificuldade do escoamento da água. A gente olha só para um lado, que é a questão do poder público, que realmente tem faltado e tem deixado a desejar. Mas até onde a ocupação das encostas, que não deveria ter ocupação, porque as encostas não são para serem ocupadas. Elas devem ser mantidas, inclusive com cobertura vegetal, enfim, aí toda essa parte aí é a questão de engenharia. Só que são décadas e décadas e décadas de ocupação indevida das encostas, e ainda por cima com construções irregulares, veja, obras que não têm a menor base de engenharia, são obras feitas uma fragilidade total. Somado a isso, a população mal educada, que com esse comportamento aí de jogar lixo na rua, enfim, agora no carnaval... Qual o nome do senhor? Gil Monteiro. Mas você não acha que transferir a culpa para a população não é mais de se esquivar não, dividir. Do recolhimento do lixo correto? Dividir a culpa, porque se por um lado o poder público, os órgãos e as autoridades realmente têm deixado a desejar, têm sido omissas, não tem havido investimento, não tem havido obras, tudo isso aí a minha pergunta é, se nessas tragédias todas a gente consegue identificar alguma coisa, será que a gente consegue identificar alguma coisa acontecendo nessas tragédias todas? Quer dizer, não sei se sobrenatural, né? O que a gente consegue identificar? Se é a questão, por exemplo, sei lá, sobrenatural, espiritual, ou se é uma outra questão, a ausência do poder público. Por quê? Nós tivemos o rompimento da barragem, nós tivemos o incêndio no CT do Flamengo, nós tivemos enchente, né? Nós tivemos deslizamentos, nós tivemos desabamento, nós tivemos invasão na escola lá. Quer dizer, será que isso aí é uma coisa espiritual ou negligência, corrupção, ausência do poder público? Ampliando para a barragem, ela não transbordou naquele dia, gente. Ali foram anos e anos e anos. Então, é espiritual? Não. Eu particularmente não vejo nada espiritual. No caso da barragem, anos e anos e anos de um trabalho que não foi feito dentro das normas que deveriam ter sido feitas, onde a empresa, buscando economizar os custos para aumentar o seu lucro, não primou pela qualidade lá da barragem. Questão do CT do Flamengo. Houve uma falha lá no equipamento de ar-condicionado. Foi mal instalado aquilo ali, deu um curto-circuito e aconteceu uma tragédia. A questão da enchente aí, que 10 pessoas morreram. Volto a dizer, pastor Jorge, o poder público tem falhado, as autoridades têm sido omissas, mas se nós olharmos, a própria população joga o lixo na rua, que vai assorear os bueiros, que vai entupir os ralos, que vai... É uma questão também do governo ter uma educação. Sim, então você vê que tem os dois lados aí. Gente, eu vejo uma comunidade lá no Recreio, onde na entrada da comunidade inundou, mas ali o poder público se ausentou, mesmo que o prefeito vários prefeitos tenham passado pelo mesmo local que inunda, não tomou providência. E se você for lá, o lixo está boiando ainda, porque entupiu os bueiros, não escoou, e a prefeitura deveria recolher o lixo, não recolheu. Quem jogou o lixo na rua? Não foi jogado. O lixo não foi jogado na rua. Não foi jogado na rua? Não. Mas ele veio de onde, esse lixo? Ele estava amontoado no local onde a prefeitura faz o recolhimento e não recolheu. Entendeu? A opinião da senhora, o que a senhora acha? A senhora citou alguma coisa espiritual? Tem uma argumentação correndo, os boatos correndo, né? De que isso é espiritual, porque César Maia era voltado para o budismo, e que ele foi retirado e agora tem a revolta
revolta das entidades do mar, das entidades aí do fogo, que estão se revoltando por ele ter sido tirado. Quem está com essa teoria? Algumas pessoas voltadas para essa área de humana, que estão argumentando isso. Isso é uma revolta, né, das entidades por ter sido tirado. Essa vai já saiu há tanto tempo, né? Já saiu há tanto tempo. E que eu saiba, ele não era tanto essas coisas, essa parte não era de nada. Assim, Mas o que tem a ver, assim, eu citei assim, esses vários acontecimentos aí, para a gente poder fazer uma percepção, quando a professora está trabalhando nesse tema, é que, de alguma maneira, a ausência do poder público numa gestão correta, sem negligência, sem corrupção, né? Assim, vamos seguir São Paulo, a tragédia de São Paulo, se tem um detector de metal, ou tem uma revista, ou tem algum procedimento que filtrasse Um agente de segurança, que filtrasse, escolas, das escolas públicas. se filtrasse aquela situação, poderia talvez ser evitada, como no Rio de Janeiro houve aquela tragédia em Realengo. Aí sempre no Brasil meio que espera acontecer para depois tomar providência, né? Isso foi uma proporção grande, né? Mas isso já acontece nas escolas, de aluno ferir aluno, aluno matar aluno, por causa de bullying, já há muitos anos, né? Há muito tempo. E o professor dentro de sala de aula, ele se sente muito impotente, né? Por conta dos direitos, né? A gente consegue identificar, a gente consegue ver algum link entre todos esses fatos? Como a senhora disse, é uma coisa espiritual, né? Não, acho que é uma questão, na minha opinião, é uma questão política mesmo, de uma má gerência política, né? O Ascânio Seleme, que é economista político, é tudo que está no Globo. 15 toneladas de lixo nas ruas do Rio de Janeiro nesse último carnaval. A Suécia, 1% do seu lixo. A Suécia está importando lixo de outros países porque as usinas de reciclagem não conseguem, elas estão ociosas, porque somente 1% do lixo produzido pelos suecos não é reciclado. Então veja que uma sociedade educada, uma sociedade que, com gerações de gerações, tem uma cultura de educação, o quanto isso muda para uma outra sociedade que nós conhecemos melhor do que ninguém, que é a nossa sociedade, que tem essa questão, essa dificuldade da chamada educação. Porque a mesma pessoa que vai lá na televisão e reclama, e questiona, que perdeu tudo, é a pessoa que lá durante a semana inteira foi jogando lixo na rua, foi entupindo os bueiros, foi jogando lá no rio, foi jogando sofá, pneu, foi jogando tudo ali. É a pessoa que depois vai dizer, gente, olha só, a água veio e levou tudo. Mas por falta de um apoio também. Né? Gente, ó, não há coleta. É outra falha do poder público, como eu disse no início, ninguém joga lá exatamente por quê? Porque quer entupir. É porque não tem coleta. Não tem coleta. Liga lá e diz assim, tem um negócio de 15, 12 para poder... Não funciona, não tem ninguém para atender. Pastor, eu canso de ver uma pessoa lá do lado do lixo pegar uma coisa e jogar no chão. Eu canso de ver isso. A lata de lixo está aqui, pastor. Lá no shopping, a pessoa está chupando uma bala, chupando um picolé. Gente, a lata de lixo está aqui. Ele faz assim, ó. Isso chama-se educação ou falta de educação. Gente, pegamos essa palhinha para poder ouvir a professora sobre supremacia do papado. Professora Marinês, ela está olhando a gente aqui, ó. A senhora está ao vivo agora, professora. Está ao vivo? Tá bom. E a gente estava ao vivo o tempo todo. Bem, eu disse para vocês que eu queria complementar a aula com esses dados aqui sobre a Inquisição. Lembra? Nós terminamos no decreto da Inquisição. Eu queria mostrar para vocês alguns slides dessa Inquisição. Aqui, por exemplo, chamada Noite, os Novos Infiéis Encontros da Diferença, chamada Noite de São Bartolomeu. Durante o reinado de Carlos IX, que era católico, ordena a morte de mais de 2.000 huguenotes calvinistas, que foram massacrados nas ruas de Paris em uma única noite. Isso aconteceu em 1572.
Depois, em Portugal e Espanha, a contra-reforma foi seguida. Quem não obedecia às orientações da igreja eram perseguidos e mortos pelas mãos dos inquisidores. Não se esqueça que a maioria dos determinados para ser inquisidores eram dominicanos e franciscanos. Aqui, instrumentos de tortura. Está vendo ali o sujeito ali, todo já ensanguentado? Durante a Idade Média era frequentemente usado para é chamado, como é que é o nome dele aqui? Traduzido, estola. Era usado para torturar e executar criminosos, soldados capturados e bruxas. Bastava pensar diferente, era dominado por um espírito tal, por uma bruxa. Professora, a senhora me diz uma coisa aqui. Pelo que eu estou entendendo aqui, essa questão de tortura, que é tão combatida e hoje em dia no Brasil, falada, etc e tal, teve um momento de ápice dentro da própria igreja. Da própria igreja, claro. Mas isso é ápice dos humanos. Os humanos, Freud vai explicar muito bem essas nossas pulsões maléficas do inconsciente, que fácil nós sentimos prazer sádico em torturar o outro. E aí ela se expressa, esse sadismo se expressa na religião, se expressa no mundo militar, no mundo estatal, em todos os grupos, esse sadismo se expressa. Na verdade, está ligado à questão do poder, né? Do poder e dos impulsos humanos. É o famoso sadismo. Os braços da vítima eram amarrados a um poste acima de sua cabeça, enquanto seus pés eram amarrados abaixo. Seu corpo ficava completamente exposto ao torturador, que com a ajuda de uma pequena faca tirava a pele da vítima lentamente. Na maioria dos casos, em primeiro lugar, era retirada a pele da face e descendo em seguida até os pés da vítima. A maioria das vítimas morria antes de o torturador chegar até a sua cintura. É claro, né? Não aguentava. Outro instrumento de tortura, chamado burro espanhol. Aqui era feito um cavalete, as vítimas eram montadas nuas no aparelho, que é uma placa de madeira vertical com um V acentuado na parte superior. O peso da própria vítima cortava seus corpos divididos pela metade. Hoje em dia, nos tempos modernos, só aproveitaram o que já tinha, né? Já tinha um aprendizado longo. Esse aqui chamado de garfo medieval. Olha aqui. O garfo medieval foi usado na Idade Média, principalmente durante a Inquisição Espanhola, que é considerada a pior Inquisição. Os espanhóis foram os mais sádicos possíveis. O instrumento consiste de 2 garfos que penetravam no queixo em uma extremidade e no outro no tórax e na outra. E você, ó, te furava ali. O próprio peso da vítima. Exatamente. Outro instrumento de tortura, olha só que coisa horrorosa, chamado de berço de Judas. No berço de Judas, a vítima era colocada sentada no topo de uma pirâmide. Aqui. Os pés da vítima eram amarrados uns aos outros de uma maneira que o movimento da perna seria forçado, o outro para não se mover tão bem, aumentando a dor. A parte superior do berço de Judas era introduzido no ânus da vítima ou na vagina. Esta tortura poderia durar algumas horas para concluir ou dias. Embora a perda de sangue não era um risco, a vítima morria de infecção, já que o dispositivo nunca era limpo. Bactérias, sangue, pus, secreção. Uma coisa terrível. Deus do céu, como os humanos podem ser assim. Aqui essa chama empala. A forma mais comum de empalamento era através do ânus, mas existiam as variações como tórax, pernas, braços e surpreendentemente a partir do crânio. Em alguns casos raros, o pau de madeira ia do ânus para a boca. Em outros casos, ele ficava preso em algum osso, que iria para fora através do peito, ou mais comumente através do pescoço.
Aqui, olha esse. Dá uma olhadinha nesse, feito um garfo aí. Estripador de mama. Usado como forma de punir as mulheres, o estripador de mama era uma forma dolorosa e cruel para mutilar os seios de uma mulher. As garras eram utilizadas quentes ou frias sobre os seios expostos da vítima. Se a vítima não morresse, ela ficava marcada para a vida com seus seios dilacerados. Uma variante comum do estripador de mama, referido como aranha, era um instrumento semelhante anexado na parede. Os seios da vítima eram fixados por garras e puxados pelo torturador, removendo os 2 seios. Este aqui chama-se a gota da agonia. A gota de angústia foi usada durante a Idade Média como uma forma de tortura nas mulheres que realizaram aborto, os mentirosos, blasfêmios e homossexuais. O instrumento em forma de pera era inserido em um dos orifícios da vítima, a vagina para as mulheres, o ano dos homossexuais e na boca de mentirosos e blasfemos. O instrumento consistia de 4 folhas que lentamente eram separadas uma das outras pelo torturador através do parafuso na parte superior. O torturador rasgava a pele ao expandir o instrumento ao máximo e mutilava a vítima. As gotas de angústia eram geralmente muito enfeitadas para diferenciar entre os anais, vaginais e orais. Eles também variavam em tamanho de acordo com a vítima. Eles estão tão perplexos que nem... Isso é terrível. A donzela de ferro. Aqui. Também conhecida como a Virgem de Nuremberg, era um dispositivo usado a partir do século XVI para torturar os criminosos. Possuía mais de 2 metros de altura, podendo acomodar um homem alto. A vítima era amarrada dentro do donzela e uma das portas se fechava, penetrando no corpo da vítima com os pontos estrategicamente colocados para que não penetrasse em algum órgão vital, que era para não morrer logo. Quando completamente fechado, os gritos da vítima não podiam ser ouvidos de fora e a vítima não enxergava qualquer luz nem escutava nada. Além disso, os pontos bloqueavam as feridas, fazendo que a morte acontecesse dias para ocorrer. Como os humanos são capazes de descobrir algo para torturar. Esse instrumento não se destinava a causar dor diretamente, embora esta fosse uma consequência própria da sua aplicação. A cegonha, chamada cegonha, consistia numa espécie de algema que unia as mãos e os pés do torturado, impedindo assim de fazer qualquer tipo de movimento. Ainda que pareça um meio de imobilização e não de tortura, a cegonha provocava, após alguns minutos, fortes dores nos músculos. Você já imaginou ficar assim? E câimbras que, com o passar do tempo, se transformam numa dor contínua e atroz. Nesta situação, a vítima pode ser maltratada e torturada ao bel prazer dos inquisidores. Vocês veem que os humanos, depois de Jesus, da tortura de Jesus, descobriram muitos e muitos meios, de fazer sofrer mais ainda. Aliás, quando o louco do César, logo no primeiro século, bota para castigar os que disseram que foram os cristãos que botou fogo em Roma, Hoje ainda fizeram pior do que com Cristo, porque eles crucificaram as pessoas nas estradas, tascaram fogo, além de crucificado, com prego, ainda tascou fogo para ele morrer torrado. Aqui, olha a outra pessoa, como é que fica. Olha lá, aquele tipo de uma seta, para enfiar nas pessoas. Olha lá, outro para sentar em cima e vai enfiando pelo corpo, olha lá. Outra aqui, uma roda que vai girando sobre a pessoa. Aqui. Esse também.
Ele vai sendo puxado com aqueles pesos nos pés até ser cortado. Aqui esse também, um terrível suplício era feito numa mesa sobre a qual havia uma roldana e um sistema de cordas e pequenos ganchos. O carrasco abria o ventre da vítima, que se encontrava amarrada sobre a tábua de madeira e não pode debater-se. Em seguida, introduziu os ganchos na abertura, prendendo-os firmemente às entranhas do condenado. Ao manipular a roldana, as entranhas da vítima eram lentamente puxadas para fora, com ela ainda viva. Esta agonia podia prolongar-se por horas e até dias. Quanto mais tempo demorasse a morte, ou seja, quanto mais o condenado sofresse, maior seria considerada a perícia do verdugo. Professora, Oi. quer dizer, todas essas torturas, elas estavam na mão da igreja junto com, porque nós vimos aqui, porque sempre foi igreja e Estado junto, né? Papado dominando o imperador e o imperador dominando o papado. Então a gente não pode nem separar, né? Uma boa parte, nesse período, o papado estava mais forte que os impérios, mas era sempre um e outro. Na Espanha, onde a Inquisição demorou mais, teve aquela rainha Isabel, que foi uma peste, o desejo maior de castigo já era do império. Mas a gente não pode dizer que não, era sempre o papado. O papado foi fortíssimo no século III, com um papado muito forte, e ele é quem assina a bula, no Inocêncio III, ele quem assina a bula da Inquisição, e a partir daí cresceu. Em nome, né, de Jesus, em nome de Deus, você matava os outros porque eram hereges. Na verdade, a essência era considerada, era heresia. Eram pessoas, ou estavam em pacto com o diabo, ou em pacto com o bruxo e outras coisas. Agora, não sei o que, as entidades estão se vingando até a Santa Paz. Professora, mas teve um caso ainda uma vez que aconteceram umas chuvas, aí diz que o César Maia também foi, né, saiu no jornal, né, foi fazer as suas orações, porque estava chovendo muito no Rio de Janeiro na época. Gente, sempre tem essa chuva de março, que agora vem em abril, né? Vem o contrário, vem em abril. As chuvas de março vieram em abril. Que já são temas de música, né? Mas as pessoas parecem que não se preparam para elas, né? Então sempre tem essas desculpas. Os humanos inventam lendas à vontade. E do que eu saiba, o César Maia não era de nada, né? O que César Maia era de nenhuma religião? Não estava nem aí para nada disso. Professora, ainda voltando à supremacia do papado, a gente pode ver que assim, que eles eram inescrupulosos, assim, eles altamente perversos mesmo, perversão. Não havia misericórdia para quem discordasse, para quem pensasse diferente, né? Fizeram igualzinho os judeus fizeram com Jesus e com tantos outros. É assim, porque a lei dos humanos, quando eles ficam, estava dizendo no princípio da aula, fixo em regras, doutrinas, e aí eles não veem mais nada do lado. Quem não seguir, quem não obedecer, tem que ser castigado. Esse é um outro problema humano nosso. Nós adoramos apontar o dedo e dizer, você tem que ser castigado. Isso, os castigos em geral são desejos humanos. E ainda bota a culpa em Deus, né? Agora, professora, Fala. por outro lado, de um lado nós podemos ver o poder estatal e o poder religioso unidos, torturando, matando e fazendo tudo isso. Por outro lado, uma sociedade que, diante disso tudo, de certa forma não reage e não vê nisso aí algo... Mas hoje deixa eu te Agora, veja bem, todo o conhecimento nesse período estava restrito ao clero. O povo não tinha acesso a... Mas veja, então se de um lado essa sociedade medieval, de forma quase que passiva, aceitou tudo isso, é porque do lado que tinha o poder, esse maior poder não era a força, era o conhecimento.
Ah, sempre, sempre. Não era a força que o Mas Estado por que tinha. os poderes sempre querem? O que o Franco fez na Espanha? história se repete. O que o ditador português fez? Manteve o analfabetismo a maior parte do povo. O interesse é manter você ignorante. O que o Lutero fez, que eu contei aqui para vocês, quando o cardeal Claudiano chegou lá? Eles eram bobos, ingênuos, simples, estavam acreditando no medo que ele colocava. E o Lutero foi dizer para eles: não acredita não acredita não, é mentira, você não vai nada para o inferno. E o que foi o que Lutero fez e depois Calvino fez também? Criaram escolas. Criaram escolas para ensinar, porque nem a Bíblia eles podiam ler, não sabiam ler nada. Nem latim, nem o dialeto germânico, nada. Entendeu? Então, a ignorância, sim. A ignorância é uma desgraça. Você leva um povo, uma massa a ser dominada, escravizada e fazer o que eles querem. Porque a sociedade medieval aceitou isso tudo. Mas- Aceitou porque o Mas qual sociedade? Eu digo o homem comum, veja, Sim. o homem comum que era acusado de herege, ele entendia que a salvação estava limitada a fazer parte da igreja. Se ele fosse excomungado, ele entendia que ele não era salvo. Mas a maioria desses torturados não eram a parte da ignorância, não. Eram pessoas que já escreviam alguma coisa, que desenvolviam teorias contra a Cúria Romana. a Cúria contra o Romana, clero. exatamente. Já não era isso. Essa massa, coitada, ficava lá. Às vezes eram levados porque seguiam, esses também tinham que morrer. Mas e o medo, Freud vai explicar muito bem. O medo é um problema muito Quem sério. morria aqui, professora, é o divergente, Era né? divergente, pessoas que Pessoa que escreviam divergia. contra eles, teoria, ao poder, as teorias da Igreja Católica da época, entendeu? E aí, Joana d'Arc não era uma ignorante. Joana d'Arc era uma mulher de classe, hoje você pode chamar de classe média alta, era uma mulher que tinha conhecimento, mas ela desenvolveu teorias contra eles. Foi para a fogueira. Quem morre seria o contestador. O contestador, Pensava diferente. exato, pensava diferente, que escrevia diferente. O Galileu quase foi, Copérnico quase foi, por quê? Eram pessoas cultas, mas divergiram da ideia da igreja de que a Terra era fixa. Mas ó, a gente estuda aí, quando você lê a Bíblia, várias vezes você vê o texto bíblico falando de punições para as pessoas divergentes das crenças, né, tanto chamadas religiosas como assim, da lei moral, né? É quando eles invadiam o Antigo Testamento. Eles matavam todo mundo, porque se eles não matassem, eles iam enfrentá-los. Tinha os deuses dele lá, deuses de Baal, então vocês têm que morrer. É sempre assim que os humanos, o poder faz. Você contestou o poder e a força, você vai... Eu sempre digo assim, quando você enfrenta poder, que você quer ser um revolucionário, já sabe, eu uso essa brincadeira, ou você vai terminar na cruz de Cristo ou na cicuta de Sócrates. Por que Sócrates teve que tomar cicuta? Porque ele contestou o poder da época da Grécia. Aí ele estava revolucionando os jovens contra o poder dos soberanos gregos. Ele começa a dizer para eles que eles não é possível eles inventarem que todas as desgraças eram por causa daqueles deuses. E Sócrates começa a contestar. Ele estava revolucionando os jovens, inclusive Platão, que era um nobre. O maior discípulo de Sócrates era Platão, um nobre. E começou a ficar pensando em coisa. Então ele tem que morrer, porque vai atrapalhar. Porque na verdade a questão dos pensadores gregos, nenhum é analfabeto, né, professor? Não, mas Sócrates não, Platão não, eles eram gente da elite, mas gente que começou a entender que tinha que revolucionar. Platão não morreu logo porque ele fugiu para a Itália, aí ele foi criar problema na Itália, quase mataram, ele voltou para a Grécia. Na Sicília, né? Na Sicília, foi tentar criar No sul um da Itália. problema na Sicília, teve que fugir. Eu sempre digo, se você quer mudar o mundo, transformar o mundo, fazer algo revolucionário, se prepara. Que ou você vai terminar a brincadeira na cruz de Cristo, na cicuta de Sócrates, ou então no tio da irmã Dorothy e tantos por aí. Ou faz aliança, depois faz uma... Mas aí... Não, professora, a gente está falando da supremacia do papado, e eu até citei aí fora do ar a questão do alinhamento entre a questão religiosa e o poder temporal, né?
Você vai... Mas foi isso que nós vimos na parte primeira da aula, sempre assim. Sempre assim. Você vai na tribo indígena, parece o cara e parece o É o pajé e o tupã, É. sempre. os dois. Você vai no Egito, você tem a religião. Foi o que eu falei para ele, as castas, porque as castas da Índia, Da né, Índia, do né? hinduísmo, Do né? hinduísmo. O fulano, o melhor casta nasceu do Brahma. Quem é pobrezinho, nasce de um Deus porcaria. É assim. Mas são instrumentos mútuos de reafirmação de poder. Na Sempre, verdade. sempre. Ou manutenção, né? É. Porque você lá na Índia você não pode mudar de uma casta para outra. Não pode, morre. Há pouco tempo teve uma moça que casou com um rapaz de uma casta melhor. Os sacerdotes lá da casta do rapaz não gostaram, foram atrás deles, pegaram os dois, trouxeram a moça de volta, exigiram que a família dela pagasse uma indenização. A família era pobre, não podia pagar porque era de casta inferior. Os sacerdotes da casta do rapaz pegaram a moça e todos violaram a moça como castigo. Agora, veja como no inconsciente coletivo isso se expressa numa sociedade nossa, pós-industrial ocidental. Veja, qual é o maior sonho de todo pai? É que o seu filho faça um concurso público e se torne bem empregado numa empresa como a Petrobras, o Banco do Brasil. Mas ele sempre será trabalho, nunca será capital. Por que não pensar no teu filho empreendedor para se tornar um capital? Por que não há essa mudança de casta? Pode ver, qual é o sonho que todo pai tem, pastor Jorge? Assim, de um modo geral. Mas é porque as pessoas estão, vamos dizer, Um bom emprego público. foram acostumadas a entender que mas aquilo ali é o melhor. Mas é inconsciente coletivo. Isso é trabalhado, né? Eu estou falando isso, tem que ser trabalhado. Eu quero voltar aqui, que talvez a gente perceba que essa questão da união entre o religioso e o temporal, né? A igreja e o poder, no Irã, né? No Irã é bem Lá é uma teocracia, na verdade, você literal. tem o poder do religioso misturado bem ao... Acima do temporal. É uma Sempre foi assim. teocracia. O que é a história dos judeus do Antigo O Testamento? Irã hoje é uma teocracia literal. O Irã é o judeu do Antigo Do Testamento. Antigo Testamento. O Irã é o judeu do Antigo Testamento. Que andavam juntinhos. Aquilo que o profeta falava, vamos dizer, o rei, né, ou o governante, ele levava a risca, obedecia. Tanto que nos primeiros reis, eles são orientados por profetas, né? E no Irã, até hoje, você tem essa figura do Ayatollah, né? Desde a Revolução Islâmica de 79 que... Você tem essa figura do Ayatollah Mas que é comanda. sempre aquilo, é a velha história, né? A religião e o poder temporal. Sempre misturados, sempre, às vezes um lutando contra o outro, mas em geral fazendo parceria. Sempre na aliançazinha. Sempre na aliança. Mas são duas grandes expressões. Agora eu pergunto, e como então, veja bem, poder político e poder religioso são inerentes a uma sociedade? Eu penso que sim, não posso pensar uma sociedade sem um poder político e religioso. Aí eu pergunto ao pastor João, não é nem perguntar, mas levantar a questão, problematizar a questão. Aliança, não. Separar, querendo ou não, também não consegue. E aí, como harmonizar isso numa sociedade? Eu acho, anular um e só não, eu acho o seguinte, o problema deles é que eles são tão hegemônicos que quando eles brigam entre si, né, tem os rescaldos, né? Mas na verdade eles não querem brigar, eles querem se manter, né? Quer um se manter mais do que o outro, quer ter mais poder. Você viu, nós vimos hoje na aula, é sempre o papado querendo ter mais poder do que o Estado. Richelieu. Porque o tópico pensar uma sociedade seria isso. A questão é como harmonizar essas duas Nunca vai conseguir. Nunca vamos conseguir. Professora, sempre. manda um abraço para quem está em casa, que a senhora está aí bem ao vivo e a cores. E um abraço para todos os amigos, discentes, professores, colegas. É um grande prazer de estar aqui falando com vocês todos.